O jornalista Oswaldo Eustáquio negou em depoimento à Polícia Federal ter propagado mensagens contra as instituições ou mensagens defendendo a intervenção militar. O programa Os Pingos nos Is teve acesso à íntegra da oitiva. No depoimento, o jornalista, preso desde sexta-feira pela PF no âmbito do inquérito do STF que apura o financiamento de atos supostamente antidemocráticos no país, diz que participou de atos classificados como antidemocráticos, fazendo cobertura jornalística e que não defende intervenção militar, mas uma intervenção popular, pelo voto. Eustáquio diz não conhecer pessoas do governo além da sua mulher e que não recebe ou recebeu recursos públicos por seu trabalho jornalístico. Admite, no entanto, ter trabalhado na assessoria de comunicação do governo de transição até 31 de dezembro de 2018, a convite de uma coalizão de pessoas que conheciam o seu currículo como jornalista. Ele disse ainda que tem relações pessoais, é amigo pessoal, mas não profissionais, não relações profissionais, com a ativista Sarah Winter, e disse o mesmo em relação a Alan dos Santos. Disse ter amigos comuns a Otávio Facuri e que não conhece Luiz Felipe Belmonte, entre outros alvos das investigações. E aí, Zé Maria, o que mais você conseguiu colher de informação aí sobre esse depoimento que a gente traz aqui com exclusividade em Os Pingos nos Is, Zé? Pois está preso pela opinião, né? Mas antes eu queria dizer que eu me equivoquei aqui do recesso parlamentar, eu troquei. O recesso do judiciário começa hoje e vai até o final do mês, até o dia 31. Tem de crédito hoje até de sobra, dia 31 é esse recesso no meio do ano, no final do ano é outro recesso. Então eu equivoquei aqui, troquei as datas do recesso no Congresso, que foi cancelado, né, com o recesso do Supremo. O recesso do Supremo começa hoje e vai até o final do mês, até o dia 31. Olha, Vitor, fica muito claro que o jornalista Oswaldo, ele ganhou dinheiro, recebeu ali, mas um dinheiro que pelos cliques, né? O dinheiro é remuneração pelos acessos da internet. Todo mundo que lida, todos os influenciadores, todos os que lidam com canais no YouTube e em outras mídias, recebem sim um dinheiro se houver um volume muito grande de cliques e de acessos e tal, é assim. E essa investigação, vamos dizer assim, equivocada, ou sei lá o quê, entendeu isso como remuneração indevida. Não é, isso é claro, todos recebem isso. Quem tem um grande número de acesso. Não houve transferência de dinheiro público para as contas dele. O que há é uma qualificação, né, por acesso. Se não houver acesso, não recebe nada. Não existe no Palácio do Planalto um burocrata, alguém que defina, eu vou mandar tanto para tal pessoa, tal blog ou tal página. Não, o que define isso, e pelo contrato e pela existência, é a movimentação, o número de acessos, o número de seguidores, né? Tudo isso é que define. E o Oswaldo, ele não participou dessas movimentações extremas, mas deu voz às pessoas, que é o papel de todo jornalista, né? É você dar voz a quem você acha que deve na sua rádio, na sua TV e, evidentemente, no seu blog. Então, isso aí é evidente que é o chamado crime de opinião que a Constituição proíbe. Diga aí, Fiuza. Tem um jornalista preso, o país não sabe por quê, né? Volto a me admirar com o silêncio de algumas entidades que são muito presentes aí para reclamar perseguição a inocentes, arbitrariedades, né? Atos antidemocráticos. Você tem um jornalista que está preso, quer dizer, na verdade a acusação velada a ele, que é o que faz com que os humanistas, entre muitas aspas, se calem, é de bolsonarista, né? Essa é a acusação. O Oswaldo Eustáquio está preso com a premissa de que se trata de um bolsonarista, o que é um termo que não quer dizer nada, né? Em relação, evidentemente, a elementos para se levar alguém para a cadeia e manter lá, né? Ele está sendo mantido preso, né? Agora, me admira também os critérios do Supremo Tribunal Federal, porque, para continuar falando de jornalismo, a gente tem visto aí no último ano e meio
alguns sites agirem, né, aparentemente ou com o selo de jornalismo investigativo, divulgando material roubado por hackers, né, criminosos que inclusive foram presos, né? Esse material roubado, Muamba, né? Muamba, recebida, processada, transformada em notícias criativas, né, que todos sabemos que pretendiam dizer que a Lava Jato foi uma operação ilegítima, né, e que os agentes da Lava Jato operaram por baixo dos panos e contra a lei, ou seja, uma fantasia completa. Esse tipo de ação, não só o Supremo Tribunal Federal não viu problema nenhum nisso, como deu guarida a esse material ainda não periciado, material de hacker obtido na base do roubo, né, por pessoas criminosas presas, cheias de dinheiro na mão, montanha de dinheiro na mão, né, em conluios que até hoje não foram demonstrados, mas evidentemente conluios políticos, né, com amigos do Lula, como a gente viu. O STF deu guarida a esse tipo de material, considerando legítimo para investigar suspeição do Sérgio Moro, por exemplo, né, dentro da Operação Lava Jato. Então, é esse o padrão, né, assim que o STF, é a maneira do STF enxergar delito, né? Ele está enxergando delito onde não há, e onde há delito ele parece não perceber, né? A gente já teve, Vitor, ações, por exemplo, vindas de dentro do Palácio do Planalto, né? Para a gente falar assim, qual é o tipo de gabinete do ódio, qual é o tipo de aparelhamento, né, que poderia configurar ali um grupo político instrumentalizando franco-atiradores para desestabilizar, né? É isso que eles estão querendo insinuar que existe nesse bolsonarismo. Eu lembro de aparecer um funcionário do Palácio do Planalto, na época do governo Dilma, que usava um computador de dentro do palácio para adulterar perfis de jornalistas na internet, Wikipédia e coisas assim, para dizer barbaridades sobre esses jornalistas e deixar ali, né, como se fosse um currículo. Chegaram a esse personagem. Ele vinha de dentro do palácio. Isso é gabinete do ódio, né? Isso é manipulação. Isso sim ensejaria esse tipo de suspeita grave sobre, né, os ocupantes do poder central usando seus poderes para fazer política e desestabilizar a República. Mas nessa época não tinha problema. Nessa época eles diziam, foi mal, não foi sem querer, que nem o Barroso faz, né? Curtir sem querer. Então não dá para levar a sério, isso é muito sério e muito grave que esse jornalista continue preso sem motivos aparentes e justificados pelo STF. Diga, Augusto. Olha que quando eu tive, como direi, né, aquele desentendimento com o advogado Glenn Greenwald, meio mundo aí, meio mundo, todas as entidades que supostamente representam os jornalistas, se solidarizaram com ele, que nem jornalista nunca foi, né, um advogado, inclusive advogado de uma produtora de filmes pornográficos, eles se entendem, americana, né? Ele foi advogado. Então os jornais eles se solidarizam até com figuras assim, em qualquer momento, porque eles têm que se solidarizar com quem é considerado de esquerda, claro. Então você já é liminarmente culpado aí, se você não compactuar com os 70%, que tem 60% de simpatizantes da Venezuela e de Cuba, né, eles não assinam nenhum manifesto em favor de eleições de diretas já em Cuba, por exemplo. Então, quem não concorda com esse pessoal é o alvo. É o Sindicato dos Jornalistas. Nenhum sindicato, tem uma entidade, se manifestar em favor de um jornalista preso por crime de pensamento, que é onde existe crime de pensamento, existe uma ditadura, né? No caso aí é a ditadura do Supremo. É o fim do mundo. Eles só se solidarizam com os caras que estão entre os
70%, né, que se você filtrar direito ali, não chegam a 20%. Pois bem, é o único preso político do país nesse momento. Como é que pode admitir isso? O ex-presidente da Costa Rica, que foi prêmio Nobel da Paz também, o Oscar Arias, ele dizia o seguinte, que é muito fácil você saber se o regime é democrático ou ditatorial. Tem preso político? É ditatorial. Não tem? É democrático. Os defensores da democracia admitem a existência de um preso político condenado pelo Supremo, né? Condenado liminarmente, sim. Não tem um processo formal, não tem inquérito, não, vai logo e prende, prolonga a prisão. E o Gilmar Mendes aí não tem um encontro marcado com as prisões alongadas, né? Só em Curitiba, agora ele não quer saber. Então isso é um absurdo, num regime democrático. O governo, no caso, é uma das razões para que ele seja preso, por ser favorável ao governo. Então, se você prende alguém que apoia o governo, não é uma ditadura, né? Porque senão não haveria essa prisão, seria o contrário. Então, o comportamento nesse episódio do Supremo só não é pior que o dos jornalistas de Araque, né? Naquele episódio lá com o Glenn Greenwald, eu tive o apoio das pessoas que me interessam, gente que me conhece, gente honesta. Então, eu sempre convivi com pessoas de outras posições. Eu sempre pratiquei o convívio dos contrários. Eu me concedo o direito de discordar e ninguém tem nada com isso. Eu penso o que eu quiser, porque eu também permito, né? Nem é o caso de permitir, eu aceito democraticamente que as pessoas pensem, apoiem até imbecilidades, tudo bem, é problema deles, né? Eu reajo a fatos, a coisas concretas. Eu já critiquei duramente perseguições movidas a jornalistas com os quais eu nem mantinha relações de amizade. Tá? Eu não vejo nomes, aí eu vejo atitudes e perseguição mesmo. Esse jornalista que deu esse depoimento que o Zé Maria conseguiu em primeiríssima mão, aí ele não fez nada que justifique a prisão. O que é ato antidemocrático? O que é ato antidemocrático? O pessoal que defende a Venezuela, por acaso, não está praticando atos antidemocráticos? Aquele apoio cafajeste do Lula, que aparece no vídeo, dizendo que o Chávez gostava muito do povo e tal, enquanto isso, cenas de violência absurda contra o povo aparecem no fundo, né, nas imagens, enquanto ele fala aquilo com voz de padre que acabou de chegar da Alemanha, já perdeu o sotaque, o Lula. Então, isso sim é ato antidemocrático. Agora, fica o Supremo fazendo isso porque nós temos lá um detetive, delegado, promotor e juiz que se chama Alexandre de Moraes.